Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caterina, eu sou professora do Departamento de Química da UFSCar e hoje a gente vai falar sobre como revelar os mistérios das enzimas primitivas utilizando complexos metálicos biomiméticos. Para isso, para a gente conseguir entender as enzimas primitivas, a gente precisa primeiro compreender como é que as enzimas atuais são. As enzimas atuais, elas nada mais são do que catalisadores proteicos seletivos e eficientes, em que elas têm o seu sítio ativo, que é complementar ao seu substrato, tanto em carga, forma, hidrofilicidade e hidrofobicidade. Esse sítio ativo ele tem uma arquitetura especial, em que ele contém uma primeira esfera de coordenação, que é responsável pela ligação do substrato, e uma segunda esfera de coordenação, que ela é responsável pela seletividade dessa enzima. As enzimas atuais, elas são estruturas complexas, então elas podem ser oligoméricas e elas contêm uma estrutura completamente novelada, contendo então esse sítio ativo, que é uma pequena porção responsável pela catálise dessa enzima. Essa pequena porção, ela pode ser entre 50 a 500 vezes menor do que a estrutura total dessa enzima. Então, a teoria é de que as enzimas primitivas são apenas uma pequena porção que seria responsável pela catálise. Desta forma, a gente pode dizer que as enzimas primitivas elas são moléculas capazes de realizar reações catalíticas para gerar building blocks para a síntese de moléculas relacionadas com a origem da vida. Quando a gente está tratando com a origem da vida, a gente tem que voltar no tempo geológico e entender qual que é a era que a gente está tratando. Então, a gente está voltando para 4.000 milhões de anos atrás a 3.500 milhões de anos atrás, em que os primeiros seres vivos começaram a ser conhecidos. Nessa época, a gente tem que pensar como que a vida surgiu, então. A vida surgiu a partir da síntese abiótica de moléculas essenciais, e para que a gente saiba como que essa síntese abiótica ocorreu, a gente precisa saber quais eram os substratos existentes na Terra primitiva, né? Então a gente tem que a atmosfera pré-biótica ela era rica em gás carbônico, monóxido de carbono e hidrogênio e amônia, dando um caráter levemente redutor a essa atmosfera, que é diferente da atmosfera que a gente tem hoje em dia, que é rica em oxigênio, dando um caráter oxidante para a nossa atmosfera de hoje em dia. Então, a partir dessas primeiras moléculas, CO2, hidrogênio e água, foi possível formar amônia, ácido ciânico, formaldeído e associar essas moléculas também com fosfatos para a síntese dos primeiros building blocks para a vida, que são os aminoácidos, as bases nucleotídicas, os açúcares, os ácidos graxos e o glicerol. A partir desses building blocks, a gente consegue fazer fosfolipídios, oligonucleotídeos e peptídeos, podendo então construir os sistemas de compartimentalização de uma célula, o sistema de replicação de uma célula usando DNA e RNA e o metabolismo de uma célula utilizando as proteínas. Com isso, a gente forma a primeira vida que existia na Terra, que seria o nosso ancestral comum aos 3 domínios principais da vida. A teoria mais aceita, hoje em dia, é de que os aminoácidos foram as primeiras moléculas a serem sintetizadas, dando então origem ao mundo peptídico. A síntese de um peptídeo foi reportada atualmente como vindo a partir de uma aminonitrila, que pode ser acetilada, seguida então de uma tiólise e depois de uma hidrólise, e a partir de então, com essa hidrólise, a gente pode associar mais uma aminonitrila, fazendo um processo de oxidação, formando então agora um polímero com 2 aminoácidos. Esse polímero começa então a fazer o processo de tiólise novamente e de hidrólise, formando então a estrutura primária como a gente conhece de uma proteína. Entretanto, as proteínas, a gente sabe que elas são formadas por estrutura
secundária e terciária. Então, essa proteína ela precisa enovelar de alguma maneira. Então, a teoria de como que esse enovelou, esse peptídeo, foi de que esses peptídeos entraram entre as camadas duplas de hidróxidos lamelares metálicos e houve um colapso hidrofóbico, fazendo com que esses peptídeos se enovelassem, formando uma estrutura tridimensional. Entretanto, só ter um enovelamento de um peptídeo não faz com que a gente tenha uma enzima, ou seja, a gente não necessariamente tem uma atividade catalítica. A gente precisa, então, pensar que as enzimas primitivas, elas são conhecidas como sendo metaloenzimas. Então, a gente tem que associar esse peptídeo com um metal para, então, formar uma metaloenzima primitiva. E para a gente conseguir saber que tipo de metaloenzimas poderiam ser formados nessa época, a gente precisa verificar qual que era a composição oceânica da Terra primitiva, para saber quais eram os metais que estavam mais disponíveis nessa era. Então, inicialmente, a química generalizada do oceano era rica em ferro, manganês, cobalto e níquel. E tinha uma baixa concentração de zinco, cobre e molibdênio. Isso estava associado a uma baixa concentração de oxigênio atmosférico. A partir do grande evento de oxidação, a composição do oceano começou a se alterar. Então, a concentração de ferro, manganês, cobalto e níquel começou a decair e a concentração de zinco, cobre e molibdênio começou a aumentar, juntamente com o aumento na concentração de oxigênio da atmosfera. Isso foi seguindo até os dias de hoje, em que agora a concentração desses metais se inverteu. Hoje em dia, nós temos muito mais zinco, cobre e molibdênio nos oceanos e menos ferro, manganês, cobalto e níquel. Dessa forma, as enzimas atuais, elas são enzimas mais de zinco, cobre e molibdênio, enquanto que as enzimas primitivas, elas são associadas aos metais ferro, manganês, cobalto e níquel. Um exemplo de enzima primitiva são os clústeres de níquel, ferro e enxofre, em que a gente tem uma estrutura contendo níquel, ferro e enxofre, que seria responsável pela catálise de alguma coisa. A teoria de que esses clústeres seriam catalíticos vem da formação do ciclo reverso de Krebs, em que se reduz o CO2 a oxaloacetato. Entretanto, essa teoria ela envolve 16 passos e foi tida como uma teoria impossível de acontecer, tão impossível como fazer porcos voarem. Entretanto, se a gente for analisar a composição de algumas bactérias, a gente consegue encontrar a enzima desidrogenase de monóxido de carbono associada à acetil-CoA sintase, em que ela tem o seu sítio ativo clústeres de ferro, níquel e enxofre, e ela faz parte desse ciclo de redução do CO2 a oxaloacetato. Então, dessa forma, a gente consegue provar que, de fato, porcos conseguem voar. Então, a gente pode pensar, já que a gente consegue fazer porcos voarem, será que existem outras enzimas primitivas que são responsáveis pela origem da vida? Então, para isso, a gente precisa avaliar as rotas sintéticas que são atualmente propostas para a origem da vida. E quando a gente analisa essas rotas sintéticas, a gente pode destacar o papel da ureia. Então, a ureia ela é uma molécula que está associada à síntese de ácidos nucleicos, em que a sua reação com ácido aminomalônico e com a aminomalonitrila forma bases nucleicas. Ou então, a ureia pode se associar a fosfatos, fazendo com que o fosfato seja mais facilmente atacado por álcoois, formando então os fosfolipídios. Só que, como a ureia tem uma grande importância para a origem desses building blocks, para a origem da vida, a gente precisa saber da onde veio a ureia na Terra primitiva.
porque ela tem um papel muito importante e ela precisava estar em altas concentrações para que a gente consiga fazer a vida. Uma das teorias é de que havia a entrega extraterrestre a partir do bombardeamento de meteoritos contendo ureia na superfície da Terra. Então, na superfície dos meteoritos deveria ter sido feita a síntese de Wöhler a partir de isocianato de amônio, ou então, a partir de síntese em gelo e sob radiação UV, com monóxido de carbono e amideto, formando então a ureia. Todas essas teorias vêm da entrega extraterrestre a partir de meteoritos. Outra teoria seria a partir da reação do metano com a amônia, formando ácido ciânico. A partir da ação da radiação, a gente consegue formar a cianamida, que ela entra em equilíbrio com a forma isocianato de amônio, que é justamente o que a gente viu, é a matéria-prima da síntese de Wöhler para fazer a ureia. Entretanto, a gente pode pensar se existiam outras formas de fazer a ureia na Terra primitiva. E se a gente for analisar, a urease é uma enzima que está atualmente existente na Terra e ela está associada diretamente com a ureia. A urease ela é uma enzima que está presente em bactérias, fungos, algas, plantas e alguns invertebrados, ou seja, ela é presente em todos os domínios da vida e ela é responsável pela hidrólise da ureia em amônia e CO2. O sítio ativo da urease ele é composto por 2 átomos de níquel que estão coordenados a 4 histidinas, a uma lisina carboxilada e a água. A presença dessa lisina carboxilada indica que a formação da urease necessitaria de uma atmosfera rica em CO2, que era justamente a atmosfera que a gente tinha no ambiente primitivo, para que a gente consiga fazer, então, a carboxilação dessa lisina. Entretanto, se a gente for avaliar a atividade da urease atual, que é a hidrólise da ureia em gás carbônico e amônia, essa atividade não faria muito sentido para a Terra primitiva, visto que a nossa atmosfera na Terra primitiva era rica em CO2 e amônia. Então, a gente propõe que a urease primitiva teria uma outra atividade, como, por exemplo, o consumo de amônia para fazer ureia, ou então a síntese de isocianato, visto que o isocianato ele é importante para a síntese de ureia e de outras moléculas importantes para a origem da vida, e diretamente ligado com a síntese de ureia, que, como eu já disse, está diretamente relacionado com a síntese de ácidos nucleicos e a formação do DNA e RNA, e dos lipídios para a formação de membranas celulares. Então, resumidamente, a gente propõe que uma urease primitiva ela surgiu a partir do mundo peptídico em que um peptídeo se enovelou entre as camadas de hidróxidos lamelares. Esse peptídeo se associou com o níquel, que estava em elevada concentração nos oceanos, juntamente com a alta concentração de CO2 atmosférico, acabou formando o sítio ativo de uma urease primitiva. Só que a gente não tem como voltar 4 mil milhões de anos atrás para a gente avaliar como que era essa urease primitiva e se de fato ela existiu. Então, para a gente conseguir estudar uma urease primitiva, como que a gente pode fazer isso, né? Então, uma das maneiras que a gente pode utilizar é a partir do uso de biomiméticos enzimáticos, em que a gente pega o motivo principal de um sítio ativo, ou seja, a gente avalia e analisa a arquitetura especial desse sítio ativo enzimático e tenta fazer uma estrutura similar que consiga fazer uma catálise semelhante. Aqui eu estou mostrando um sítio ativo de uma enzima que tem a tríade catalítica serina, histidina e aspartato, sendo responsável pela hidrólise de peptídeos. E um mimético enzimático usa uma coroa de beta-ciclodextrina modificada para fazer a mesma reação de hidrólise de peptídeos.
Então, o mimético de urease, se a gente avalia como que a gente pode fazer, a gente tem que analisar o sítio ativo da urease. Então, a urease ela contém 2 átomos de níquel coordenados a 4 histidinas. O ligante de Trost, ele é derivado do aminoácido da prolina, e ele contém, então, esse sítio de ligação de nitrogênio, que poderia mimetizar as 2 histidinas coordenadas aos níqueis, e esse ligante também favorece a formação de complexos bimetálicos, similares a um sítio ativo de urease. Então, dessa forma, a gente fez 2 complexos utilizando o ligante de Trost, um utilizando o acetato como ligante auxiliar e outro usando o cloreto como ligante auxiliar. O cloreto ele é muito mais lábil que o acetato e a gente gostaria de ver se havia uma diferença de labilidade e na atividade desses miméticos. Então, inicialmente, a gente fez uma reação de hidrólise de ureia com a urease e determinou a concentração de amônia formada no meio. A gente viu que, com o tempo, a concentração de amônia aumentava justamente porque a urease estava funcionando. A gente fez o mesmo tipo de reação com os 2 complexos, tanto o complexo acetato e o complexo cloreto. Com esses 2 complexos, a gente verificou também que havia uma concentração de amônia que aumentava ao longo do tempo, indicando que a ureia estava sofrendo ou uma eliminação a partir da formação de isocianato e amônia, ou então uma hidrólise, formando a mesma reação do tipo da urease. Que a gente pode verificar que, de fato, o complexo de acetato ele é muito mais devagar do que o complexo de cloreto, que é a linha verde. Então, de fato, a influência do ligante auxiliar tem uma grande influência na velocidade de reação desses miméticos. Então, para a gente avaliar que tipo de intermediário a gente poderia estar formando, já que a gente poderia estar formando tanto o isocianato quanto o carbamato, a gente foi fazer RMN de nitrogênio 15 com ureia marcada na presença dos complexos. Então, inicialmente, a ureia marcada apresenta um sinal em 76 ppm. Na presença do complexo de acetato, esse sinal de ureia some completamente e aparece um sinal em 250 ppm, que é referente à formação de isocianato. O complexo de cloreto, ele também tem a presença do isocianato como intermediário de reação. Entretanto, o sinal da ureia sempre esteve presente, ele nunca foi eliminado completamente da reação. Isso poderia indicar que a gente teria um equilíbrio entre a reação de eliminação da ureia em isocianato e amônio e a reação de hidrólise do isocianato para amônio e CO2. Então, a gente gostaria de verificar se a gente tem esse equilíbrio dinâmico da reação de eliminação seguida de hidrólise. Para isso, a gente avaliou a adição de HCl no meio reacional, visto que a adição de um próton faria com que a gente formaria mais amônio no meio reacional e deslocaria o equilíbrio para a formação dos produtos, diminuindo então a concentração de ureia e de isocianato. Então, após a adição de HCl, o que a gente verificou é que o sinal da ureia permaneceu praticamente o mesmo, enquanto que o sinal do isocianato decaiu pela metade, indicando que, de fato, a adição de um ácido fazia com que a gente deslocasse esse equilíbrio para a formação dos produtos. A adição de uma fonte de gás carbônico, que seria o bicarbonato, fez com que a gente deslocasse o equilíbrio completamente para a ureia. Então, a gente não tinha mais o sinal de isocianato e apenas verificava o sinal intenso de formação da ureia. Isso indica que a gente tem formação de ureia quando a gente tem excesso de gás carbônico na nossa reação. O mecanismo desses complexos ele foi avaliado também. A gente fez diversas reações. Eu vou simplificar bastante aqui,
Simplesmente a ureia ela pode coordenar diretamente esses átomos de níquel, formando um complexo de esfera interna, que é o mecanismo mais comumente visto por aí. E o outro mecanismo seria a água coordenaria o complexo, formando um aquo complexo, e então a ureia interagiria com o complexo aquo via a formação de um complexo de esfera externa. A diferença a gente consegue verificar apenas por infravermelho, em que a gente avaliou que a gente primeiro fez o complexo com a ureia e viu que a ureia de fato coordenou devido à presença das bandas de carbonila e de estiramento carbono e nitrogênio. E após a adição de água, a gente verificou que essas bandas ainda permaneciam no complexo, indicando que a adição de água ao complexo não desloca a ureia. Então, se a ureia coordena inicialmente, a água não consegue atacar essa ureia. Desta forma, a água precisa estar coordenada primeiramente para conseguir atacar essa ureia. Então, a gente teria um mecanismo de esfera de coordenação externa. E a gente também corroborou esses mecanismos por cálculos teóricos. Entretanto, se vocês forem verificar, o primeiro mimético que a gente fez, ele não era muito similar à primeira esfera de coordenação da urease. Então, a gente pensou, vamos tentar mimetizar melhor essa primeira esfera de coordenação. Então, a gente trocou esses grupos álcoois do ligante de Trost por dois triazóis. Então, a gente formou um ligante bistriazólico derivado do ligante de Trost e coordenou a níquel para fazer, então, um complexo mais similar ao sítio ativo da urease. A gente avaliou diferentes ramificações nesses triazóis. Aqui eu só vou mostrar 3, sendo fenil, propanol e butil, para que a gente conseguisse ver a diferença entre o impedimento estérico e a interação de segunda esfera de coordenação na catálise. O que a gente evidenciou é que os 3 complexos eles trabalhavam da mesma maneira. E como que era essa catálise? A catálise que a gente observava na reação era o decaimento da concentração de amônia na solução, sempre, para todos os 3 complexos. E isso era completamente oposto ao que a gente observava para os outros complexos que eu acabei de mostrar, que a gente observava o aumento da concentração de amônia na solução. Esse decaimento de concentração de amônia na solução indicaria que a gente tem um consumo de amônia que está sendo formado. Isso pode ser devido ao envenenamento do catalisador, e esse envenenamento pode ser tanto permanente quanto reversível. Então, a gente foi estudar esse envenenamento de catalisador. Então, primeiro, a gente fez uma reação, normalmente, viu o decaimento da concentração de ureia. Quando ela decaiu para 0 completamente, a gente adicionou água e viu que havia um leve acréscimo de concentração de amônia em solução. Ou seja, uma pequena porção de amônia era liberada no meio reacional, indicando que a amônia poderia estar sendo coordenada aos átomos de níquel. Outro teste que a gente foi fazer foi ver se esse catalisador, apesar de estar envenenado, ele conseguia ser reciclado. Então, a gente fez 2 reações seguidas uma da outra. Então, a gente adicionou ureia, viu o decaimento da concentração de amônia na solução. Quando ela chegou a 0, a gente adicionou mais ureia. E a gente observou novamente a formação de amônia e o decaimento de amônia, indicando que esse envenenamento pela coordenação da amônia ao complexo era um envenenamento reversível, que a ureia conseguia deslocar, tanto a ureia quanto a água conseguia deslocar a amônia que estava coordenada. Para verificar de fato se a amônia poderia estar coordenando o complexo, a gente fez reações controles, utilizando cloreto de amônio e bicarbonato de sódio. Então, o controle sem complexo exibiu a concentração constante de amônia na solução ao longo do tempo, enquanto que na presença dos complexos, essa concentração de amônia decaiu bastante, indicando que a amônia formada em solução estava coordenando aos complexos.
Esses testes também foram associados à análise do infravermelho, em que a gente observou a presença de bandas de deformação de amina na região de 1262, indicando então que a amônia de fato coordena a esses átomos de níquel. Mas a gente viu que a água ela consegue deslocar a amônia, e que a gente viu também nos complexos anteriores é que a ureia ela não poderia coordenar primeiro aos centros de níquel. A água deveria coordenar primeiro, fazendo um mecanismo de esfera externa. Será que esse mecanismo também ocorreria para esses complexos? Então a gente foi ver se a água também conseguiria deslocar a ureia. Então, inicialmente a gente fez uma reação anidra, então a gente utilizou solventes anidros e observou que não havia formação de amônia na reação. Após a adição de água, há um pico de concentração de amônia em solução, seguida de um decréscimo, que é natural desses complexos, da concentração de amônia em solução, indicando que a água ela precisa estar presente nos complexos para fazer a hidrólise da ureia, e que ela consegue, mesmo que se a ureia coordene primeiro aos complexos, ela consegue fazer o deslocamento dessa ureia que está coordenada, enquanto que com os outros complexos a gente não conseguia fazer esse deslocamento. Isso foi avaliado também por infravermelho, em que a gente viu a banda da carbonila da ureia coordenada em 1770, indicando que a ureia estava coordenada pelo nitrogênio, e após a adição de água, o espectro do complexo fica muito parecido com o espectro do complexo inicial, antes de adicionar a ureia, indicando que a ureia de fato foi embora e havia alguma evidência de que poderia ter um pouco de amônia formado. Então, a adição de água faz com que a água coordene aos níqueis e hidrolise a ureia em amônia, que essa amônia se coordena ao complexo. O intermediário desses complexos também foi avaliado e a gente também verificou a formação de isocianato, ou seja, o isocianato é o intermediário de moléculas que tentam mimetizar a urease, que é um intermediário diferente do que a gente observa na natureza. A urease ela faz o carbamato e não o isocianato. Quando a gente vai comparar os nossos miméticos com outros miméticos de urease, a gente verifica que a maioria dos miméticos que existem na literatura, ou eles não são catalíticos, ou eles formam, todos os que são catalíticos formam isocianato. O que isso indica? Isso indica que qualquer estrutura simples que tente mimetizar o sítio ativo de uma urease, ele sempre vai fazer o isocianato. Então, como conclusão, a gente tem que a função de uma urease pré-biótica seria principalmente de sintetizar o isocianato, já que qualquer estrutura simples de binuclear de níquel associada à ureia vai fazer o isocianato principalmente. Entretanto, a gente também viu que a gente consegue fazer um equilíbrio dinâmico e que a gente consegue sintetizar a ureia a partir de isocianato e CO2 em uma atmosfera rica em CO2, que era justamente a atmosfera que a gente tinha na era pré-biótica. Dessa forma, uma urease pré-biótica ela pode ter tido um papel fundamental na síntese de ureia e de isocianato para a síntese de peptídeos e bases nucleotídeos, tem um papel importantíssimo na história da vida. Eu gostaria de agradecer aos meus alunos que participaram intensamente desse trabalho, ao Susquem pelo convite, a FAPESP e a GSK por estar promovendo os webinars. Muito obrigada. Bom, agora está aberto para perguntas. Quem tiver dúvida pode perguntar. Os miméticos à base de ciclodextrina, não sou eu que faço, eu simplesmente peguei da literatura. E que eu saiba, eles não estão disponíveis comercialmente. Bom, se não houver mais perguntas, a gente vai encerrar essa sessão. Esse vídeo estará disponível em 15 dias no YouTube. Muito obrigada.